Já existem estudos científicos bastante que comprovam que existe uma base biológica muito significativa nas características de gênero. Estão propagando discursos anticientíficos, atropelando os achados das ciências biológicas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre estudos científicos que comprovam a base biológica no gênero. E que fique claro, eu não estou confundindo sexo com gênero, e eu também não tenho absolutamente nenhum problema com transexuais. E eu também não estou dizendo que gênero é puramente biológico. Se a gente utilizar esse conceito de gênero que muitas pessoas utilizam, que é absolutamente qualquer coisa relacionada ao masculino e ao feminino, então é claro que vão existir coisas mais socialmente construídas, mas eu estou me referindo a gênero num âmbito mais a nível psicológico. Então gênero é biológico a nível psicológico, só que a psicologia influencia no comportamento, que influencia nos padrões sociais. Então parte daquilo que a gente observa na sociedade, referente ao gênero, tem um fundo biológico. Só que é muito difícil se saber até que ponto as coisas têm algum fundo biológico e até que ponto são puramente sociais. Inclusive esse é um debate entre os cientistas, né? Mas o que a gente pode afirmar sem medo de errar é que existem estudos científicos o suficiente para se comprovar a existência de fatores biológicos nas características de gênero. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre essas diferenças nas características de gênero perante a ciência. Bom, mas aqui nesse vídeo eu vou falar sobre estudos, que comprovam essa base biológica no gênero, mas que fique claro que esses estudos que eu vou mencionar aqui no vídeo são apenas alguns de muitos estudos. Inclusive esses estudos, eles citam muitos outros, não ia estar colocando todos aqui. Então o que eu vou fazer aqui é comentar mais sobre os achados desses estudos de uma maneira geral, ao invés de comentar particularmente cada estudo, se aprofundando na metodologia, etc. Tá? Então começando sobre as categorias de estudos que encontraram diferenças nos cérebros de homens e mulheres. Então sim, existem diferenças estruturais e também funcionais, é claro que tudo isso em termos de média, o que não significa que existam dois tipos de cérebro bem distintos, da mesma forma que existem dois tipos de órgãos genitais, tá? Masculinos e femininos. O que existe é o que os cientistas chamam de mosaico cerebral. Então o cérebro ele possui várias partes e essas partes possuem características que ocorrem em maior frequência em indivíduos de determinado sexo. E o que vai determinar se o cérebro é um cérebro masculino ou feminino é a predominância de partes masculinas ou de partes femininas, conforme eu estou mostrando aqui nessa ilustração. Bom, mas acontece que alguns cientistas argumentam que o simples fato de mostrar que os cérebros de homens e mulheres são diferentes não diz nada a respeito sobre a origem dessa diferença. Então, a princípio, existiriam duas hipóteses para explicar essas diferenças. A primeira hipótese seria de que existe uma predisposição biológica natural entre homens e mulheres que ocasiona nessas diferenças. E a segunda hipótese é que as influências do meio criam essas diferenças devido à grande neuroplasticidade do cérebro. Bom, acontece que, ao meu ver, os fatos favorecem mais a primeira hipótese do que a segunda. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil a biologia mudar a biologia do que as influências externas mudar a biologia. E, portanto, o fato de existirem essas diferenças cerebrais é muito mais evidência da primeira hipótese do que para a segunda. Mas, enfim, isso é a minha opinião. De qualquer forma, existem estudos que fortalecem a primeira hipótese, mostrando a base biológica na criação dessas diferenças cerebrais, como eu vou falar a seguir. E o primeiro exemplo disso são estudos com transexuais. Foi observado, através de muitos estudos, que o cérebro dos transexuais está mais de acordo com o seu gênero do que com o seu sexo. Ou seja, dado um indivíduo do sexo masculino com mentalidade ou gênero feminino, o seu cérebro é um cérebro feminino. E notem que os transexuais sofrem a pressão das influências sociais para se conformarem ao seu sexo e não ao seu gênero. Então, se essas diferenças fossem obra das influências do meio, eles deveriam ter um sexo masculino. Isso não é apenas senso comum, como é também constatado em estudos científicos que são mencionados nesse artigo que eu estou colocando aqui no vídeo. E, por exemplo, aqui a gente tem um estudo em que o cérebro de garotas transgênero, e quando eu falo garotas eu estou falando do sexo, ele age de forma similar ao cérebro de garotos cisgênero quando eles estão executando rotações mentais de objetos. Então isso é uma característica mais masculina.
essa facilidade maior de realizar essa rotação mental. E além disso, muito importante, essas similaridades no funcionamento do cérebro, elas aumentaram após essas garotas trans passarem por um tratamento hormonal à base de testosterona durante 10 meses. Então isso é evidência de que o hormônio testosterona masculinizou o funcionamento do cérebro dessas garotas. E aqui a gente entra na próxima categoria de achados científicos que dizem respeito às influências do hormônio testosterona nas características de gênero. Então existem também muitos estudos que mostram que o hormônio testosterona ele proporciona características masculinas no indivíduo. Quanto mais testosterona, maior a predominância de características masculinas. E as características femininas, elas não são fruto de algum hormônio feminino. Elas são fruto apenas da ausência da testosterona. Então, com testosterona, mais masculino, sem testosterona, mais feminino. Inclusive, também existem estudos que fornecem evidências de que o hormônio testosterona provoca essas diferenças anatômicas e funcionais no cérebro. Então, o cérebro feminino seria o cérebro normal, entre aspas, sem nenhuma influência hormonal, e o cérebro masculino seria o fruto, né, das influências hormonais. Então, por exemplo, aqui nesse estudo foi encontrada uma relação entre características estruturais do cérebro com níveis de testosterona e de comportamento agressivo, que é uma característica tipicamente masculina. Nesse outro estudo, foram encontradas evidências de que a identidade de gênero masculina está relacionada aos receptores de andrógenos. No caso, a testosterona é um andrógeno. E que o corpo dos transgêneros e dos cisgêneros processam a testosterona de modo diferente. E depois a gente tem as meninas com hiperplasia adrenal congênita, que vem a ser uma condição em que faz com que o corpo delas produza testosterona em níveis muito mais elevados do que o normal para mulheres. E foi observado que essas meninas possuem características tipicamente masculinas, pelo menos mais do que as meninas sem essa condição. Então, por exemplo, elas apresentam um comportamento mais agressivo, elas apresentam habilidades cognitivas mais tipicamente masculinas, como uma melhor cognição espacial e visual. Tá? Eu falei mais sobre essas características no meu vídeo que eu já falei anteriormente, sobre as características de gênero. E além disso, essas meninas também apresentaram ter mais interesse em escolher brinquedos tipicamente rotulados como masculinos. Então esse é outro ponto também interessante, que a gente parte aqui para a próxima categoria de achados científicos, que diz respeito justamente a isso, a escolha de brinquedos masculinos ou femininos. Foram realizados estudos, né? Inclusive eu cito aqui na minha referência, eu cito um estudo que ele é uma meta-análise, que ele vem a ser um estudo de estudos, eles reuniram muitos estudos, onde foi observado o comportamento de crianças de 1 a 8 anos no que diz respeito à escolha de brinquedos, e foi constatado que os meninos e meninas tendem a escolher sim, desde cedo, desde 1 ano, brinquedos rotulados de acordo com o seu gênero. Então aí o fator social não existe, né? Isso pesa muito mais para o lado biológico. E por fim nós temos os achados científicos que mostram a influência direta da genética nas características de gênero, assim como na identidade de gênero. Então a genética é capaz de influenciar nessas características sem a necessidade de hormônios. Então existe a influência genética pura e existe a influência hormonal. Então essas são as duas principais fontes biológicas descobertas até então que provocam essas diferenças nas características de gênero. Então, dito tudo isso, a gente pode afirmar sem o menor medo de errar que já existem estudos científicos bastante que comprovam que existe uma base biológica muito significativa nas características de gênero. Então, como eu falei no início, existe o fator das influências, mas não se sabe exatamente até que ponto é um, até que ponto é outro. Mas a questão é que mesmo que não existisse nenhuma influência, ainda assim existiria gênero, existiriam características de gênero, existiriam diferentes comportamentos masculinos e femininos, e isso ia se repercutir na sociedade da mesma forma. Então, eu acho muito claro que até mesmo as influências do meio, pelo menos grande parte delas, são apenas um reflexo dessa base, dessa origem do gênero que é biológica. Então, considerando que existem muitas pessoas
principalmente de esquerda, movimento progressista, movimento feminista, que parecem ignorar completamente a base biológica, né, achando que gênero é puramente uma construção social, esses estudos são extremamente importantes, porque essas pessoas que muitas vezes reclamam que a direita propaga discursos anticientíficos e ficam fazendo piadinha e terraplanismo e não sei o que, essas pessoas aí, elas estão propagando discursos anticientíficos irresponsavelmente, atropelando os achados das ciências biológicas, pregando mentiras em massa, tá? Não fiquem presos na bolha das ciências sociais e das humanidades. Inclusive aqui isso até dá assunto para outro vídeo, porque querendo ou não, os próprios cientistas dessas áreas, eles fazem vista grossa e ignoram os achados das áreas das biológicas. Mas enfim, aí já é assunto para outro vídeo.